os que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir, for por onde ele andar, no seu monte santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Como o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei Olá, meus queridos, que bênção, né? Depois de uma longa batalha, depois de um dia abençoado, poder estarmos aqui louvando ao Senhor para mais um estudo, para mais um tempo de conhecimento da palavra de Deus, chegando já ao capítulo 17 e 18 de Apocalipse, e é um tempo muito especial. Eu quero sempre, antes de qualquer coisa e da oração, nós vamos fazer uma rápida revisão para que quem está chegando hoje, quem sabe, possa estar situado. Mas eu queria que você baixasse sua cabeça, pudesse estar orando nesse momento junto comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesta hora que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, abençoando, Senhor, tudo que vamos fazer aqui neste momento. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja derramando a tua graça sobre nós. Ó Deus, fala conosco neste tempo. Queremos assim clamar o teu nome nesta hora, Pai, para que assim o Senhor se faça presente em nossas vidas, abra o nosso entendimento. Pai querido, usa a minha vida como instrumento afinado nas tuas mãos. Eu peço ao Senhor nesta hora que teu Santo Espírito possa estar tocando cada vida que vai estar assistindo neste momento. Fala conosco, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, irmãos. Eu quero começar esse momento, fazendo uma revisão do livro de Apocalipse, bem rápida, correndo só para quem está chegando agora possa ter entendimento. Falamos do capítulo 1 ao capítulo 3,
nós falamos sobre a questão das igrejas, né, da carta às igrejas, colocamos isso diante do Senhor. Há, né, dentro dessa carta da igreja, elogios, há também dentro da carta às igrejas toda a parte de repreensão. No capítulo 4 vemos o trono de Deus. No capítulo 5, né, a apresentação do livro junto ao Cordeiro. Nós denominamos como pré-milenistas, né, que no capítulo 4, verso 1, acontece o arrebatamento, mas tem muitos pré-milenistas também que vê lá no capítulo 3, verso 10, que ali acontece o arrebatamento da igreja. Mas vamos aqui. Então, capítulo 4, nós vamos estudar sobre o trono de Deus. Capítulo 5, nós vamos ver a apresentação do livro e do Cordeiro, né? Isso muito interessante. A partir do capítulo 6, é a abertura dos selos. E essa abertura dos selos, ela vem acompanhada aí dos 4 cavaleiros, dos primeiros 4 selos. E entendemos que o primeiro cavaleiro é o anticristo, não a manifestação já política do anticristo, mas ele já foi dado a ele a liberdade para trabalhar nos bastidores. Por quê? Porque quando a igreja é arrebatada, vai haver um caos no mundo. E a partir dali, começa o anticristo trabalhando nos bastidores para tomar posse daquilo que ele veio fazer. Os 3 outros cavaleiros falam de desastre, de morte, né, de miséria. Nós vamos ver os selos sendo abertos. O 5º, 6º selo, o 7º selo também vai falar um pouco sobre isso, de pessoas que morreram debaixo dessa pressão, mas a gente entende que aí ainda é que a gente usou esse termo, né, da obstetrícia, dilatação 6 centímetros, contração nível médio, né? Vemos também o capítulo 7, antes da abertura do 6º selo, fala-se do capítulo 7, onde se marca os 144 mil, né, judeus são selados. Deus vai selar 144 mil homens de Israel, e esses 144 mil são realmente judeus, porque fala aqui das tribos que eles são, né? Vem falando dessa separação, e a gente sabe que Deus, mesmo depois da igreja arrebatada, Deus vai cumprir a sua promessa a Israel, por Israel não ter aceitado o Messias. Depois tem uma visão dos mártires, né, daqueles que sofreram já nessa primeira leva e da grande tribulação. Nós vamos também, no capítulo 8, vai ter a abertura do 7º selo, e depois a abertura dos toques das trombetas. Vimos que as primeiras 4 vai atingir a natureza, as 3 últimas serão mais fortes, no capítulo 8. Lá no capítulo 9, né, se dá a abertura da 5ª e 6ª trombeta, o toque da 5ª e 6ª trombeta, e a 5ª trombeta, lá no capítulo 9, verso 1, é uma trombeta que a gente chama assim meio que especial, porque até então os anjos estavam trabalhando, mas aqui você vê a autoridade que é dada a Satanás para abrir o poço do abismo e trazer tormento aos homens, né? Dentro desse tormento, dentro dessa situação, nós podemos ver aqui 5 meses de tormento, e nesse período desses 5 meses, só não foi dado a autoridade a ele para tocar naqueles que fossem selados. Mas quem não estava com selo dos 144 mil, passaram um tormento de 5 meses. Depois nós vemos o toque do 6º anjo, da 6ª trombeta, e aqui também pragas, né, vieram sobre a humanidade, e houve um momento, né, muito, muito duro sobre o homem, sobre a humanidade que ficou, e a gente percebe lá no capítulo 20 que ainda assim não houve arrependimento, né? E vemos também o capítulo 10, né, trazendo toda essa percepção do anjo que estava trabalhando e se desenvolvendo, falando um pouco sobre o juramento que Jesus fazia, dizendo, olha, basta, dá um basta, né? E Deus, como se estivesse dizendo, agora as coisas vão acontecer, no capítulo 10. Mas aí no capítulo 11 a gente vê a primeira ascensão
do cavaleiro branco que estava ali no meio dessa turbulência toda no mundo, né? Ele se apresenta no verso 1 e 2 do capítulo 11, ele faz uma aliança com Israel, ele é tido como anticristo, como Cristo, porque Israel espera o Messias, constrói o templo nesse período dos primeiros 3 anos e meio. Depois, as 2 testemunhas, nesse período de 3 anos e meio, Deus manda 2 testemunhas para que faça muitos milagres, aconteça muitas coisas na terra, e essas testemunhas possam alcançar os 144 mil, e ali, esses 144 mil vão dar propulsão à evangelização do mundo. Haverá um grande avivamento nessa época, mas as 2 testemunhas morrem, é exposta, depois Deus leva para si essas 2 testemunhas. A 7ª trombeta, ela é tocada, né? E nessa 7ª trombeta a gente vê uma coisa importante, no verso 15, é que Deus toma para si os reinos do mundo, fazendo uma contraposição a uma liberdade que Satanás tinha de dizer que os reinos do mundo eram dele, a ponto de oferecer para Jesus. Nós vamos aqui agora no capítulo 12, vimos um capítulo importante, né? Muito simbólico da mulher e o dragão, que narra aqui toda a história praticamente do Apocalipse, né? Falando dessa trama apocalíptica toda do capítulo 12. O capítulo 12 é um capítulo simbólico. O dragão é Satanás, né? A gente entende que a mulher aqui é Israel. Nós vamos trabalhar em cima desse contexto da perseguição. Tudo isso aqui acontece agora. Entenda que é um capítulo simbólico, cheio de símbolos dentro. Já que Apocalipse já é cheio de símbolos, imagine o capítulo 12. Nós vemos também no capítulo 13, do verso 1 ao verso 10, a questão do anticristo, né, falando as características do anticristo, e no capítulo 11 ao capítulo 18, falando do falso profeta. Um é uma autoridade política e outro uma autoridade religiosa. Esses 2, né, passam a assumir toda a trama e infernizar a vida dos homens e da igreja. No capítulo 14, vamos ver aqui no Monte Sião, né, um momento aqui onde os 144 mil vão estar com o Cordeiro, e nós vemos aqui as características desses 144 mil, né, tudo que vai acontecer, mas também esse capítulo 14 é como se fosse, para os mais novos, um spoiler do que vai acontecer, né? O capítulo 14 vai fazer um spoiler do que vai acontecer, vai falar sobre a guerra do Armagedon, vai falar sobre a questão do anticristo, vai ser um spoiler do que vai acontecer. Então, é importante que a gente possa ter isso muito claro. Então, ele vai falar rapidamente sobre vários assuntos aqui no capítulo 14, e aí, finalmente, abre-se os 7 anjos, né? E 7 taças. Só um detalhe, nos toques das trombetas, nós vimos que os toques, a abertura dos selos, do 1º ao 6º selo, nós trabalhamos com essa questão da dilatação, né? Dilatação 6 centímetros, contração nível médio. Nos toques das trombetas, de 1 a 7, nós vamos trabalhar com a dilatação 8 centímetros, contração médio, né? Um é leve e outro é médio. E agora, nos 7 anjos e as 7 taças, dilatação 10, né? E contração já fortíssima, para que a chegada de Jesus possa vir. Então, nós vamos ver aqui esses 7 anjos que vão fazer vários anúncios, né? No capítulo 15, vai trabalhar tudo isso. Começa aqui no capítulo 16, né? Todo um processo, né? do derramar das taças. Fala-se de novo, né? Fala-se de novo da guerra do Armagedon, dá um toque sobre o que vai acontecer. Eles vão preparar um ambiente da queda da Babilônia, vão preparar um ambiente para os próximos versículos. Então, o capítulo, tanto o capítulo 14, que vai trazer um pouco sobre isso, né, sobre a questão da besta, tudo, é como se fosse uma preparação
para o que eles vão começar a contar a partir de agora. Então, quando chega no capítulo 17, que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre a Grande Babilônia. Pastor, o que é isso? Né? Quem é a Grande Babilônia? O capítulo 17 vai falar da natureza da grande meretriz. Então, pastor, Babilônia, meretriz, como pode ser isso? Vamos ler na sua Bíblia aí, por favor, né? O versículo 1 e 2. Não está aí no nosso texto, eu quero que você leia na sua Bíblia. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com vinho da sua fornicação. Então, a palavra Babilônia, né, você vai ver muito ligado à prostituta meretriz, né? Tem outros textos que algumas traduções trazem. Então, esse capítulo 17 vai apontar para 3 quadros importantes. O primeiro faz a descrição da grande meretriz. O segundo descreve a besta. E o terceiro fala da vitória de Cristo e da sua igreja, né, nesse período. Outra situação. O livro de Apocalipse nos mostra 5 inimigos de Cristo. O primeiro, o dragão. O segundo, o anticristo. O falso profeta. A grande meretriz. Os homens que têm a marca da besta. Você vai ver isso no livro de Apocalipse o tempo todo, né? Esses inimigos que vão sendo desenvolvidos. Então, vamos falar um pouco sobre essa grande meretriz, a descrição dela. Deixa eu beber uma águazinha, que não é de coco. A descrição da grande meretriz. Pois bem, fatos de destaque que a gente pode ver dentro dessa visão da Babilônia. A Babilônia, irmãos, expressa aqui, né, uma entidade religiosa que se prostitui, né, atraindo homens, reis e majestades, né? Então, essa entidade em algum momento foi cristã, mas depois se prostituiu com os bens, se prostituiu com as imagens, se prostituiu com ideias, né, que não vêm da Bíblia. Então, o que é que acontece com a Babilônia? A Babilônia, ela hoje se mantém como um grande poderio na humanidade. Com um grande poderio na humanidade. Então, tem alguns fatos de destaque que eu queria trazer para você, antes da gente começar a entrar mesmo. O contraste entre a noiva e a meretriz. Entre a Nova Jerusalém e a Grande Babilônia. João é chamado para ver a queda da falsa igreja e o triunfo da igreja verdadeira. Apocalipse 17:1 diz: um dos 7 anjos, que tinha umas 7 taças na mão, aproximou-se e me disse: venha e eu lhe mostrarei, né, o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, João é chamado para ver, né, essa queda da falsa igreja, daquela igreja que parece que é, mas não é. Então, vai cair. Apocalipse 21:9 diz: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Há um contraste. O anjo, né, um dos 7 anjos que tinha 7 taças, primeiro chama e mostra a meretriz. Agora, um dos 7 anjos que tinha 7 taças, chama João e mostra a noiva. Veja o contraste. Ele vai mostrar os 2 contrastes dessas 2 situações. Então, eu botei aí nesse quadro, nesse slide, noiva é diferente de meretriz. Noiva é diferente de meretriz. A noiva fala da igreja verdadeira, a meretriz da igreja apóstata. A Nova Jerusalém fala da cidade de Deus. A Babilônia fala da cidade do mundo. Há uma diferença muito grande, irmãos, né, da noiva, da igreja verdadeira e da meretriz.
A meretriz é aquela que se prostitui com as coisas deste mundo. A meretriz é aquela que mantém o poder, que ostenta. A gente vai falar tudo isso nesse tempo. Então, eu quero que você tenha entendimento disso, porque isso é importantíssimo. A Babilônia é a grande meretriz. Né? Pode ser, e tudo indica que seja, né, algo muito maior, né, que detém o poder, que detém toda a estrutura, que detém cadeiras assentadas na ONU e tudo mais. É verdade, pode ser. Mas eu quero lhe dizer que a meretriz tem prostitutas, né, que agem em vários lugares do mundo. E a gente precisa ter entendimento disso. Mas vamos lá. A grande meretriz é conhecida pela sua influência mundial. 17, 1 e 15. Diz, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, aproximou-se e me disse, venha, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O versículo 15 diz, então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Irmãos, a Bíblia se explica. Apocalipse está respondendo. Ele chama João e diz que vai mostrar uma prostituta que está sentada sobre muitas águas. Depois ele diz que a prostituta que está sentada sobre as muitas águas, e que as muitas águas são povos, né? Multidões, nações e línguas. Veja bem quem é essa prostituta, né? Que começou falando do nome de Deus, mas se prostituiu, né? Se prostituiu ao longo da história. E está sentada sobre povos, multidões, nações e línguas. Já sei que tem um bocado de irmão aí, já escrevendo aí, né? Foi fulano. A grande meretriz é conhecida pela sua riqueza. A mulher aqui, a grande meretriz, estava vestida de azul e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Irmãos, a grande prostituta é riquíssima, a grande prostituta tem um estado para si, ela tem um governo para si, né? É talvez um dos estados mais ricos do mundo, é o da grande prostituta. E as coisas são regidas a ouro, né? São regidas a ouro. É necessário que a gente tenha a percepção de como é conhecida essa meretriz. Uma outra coisa, a religião prostituída vive pautada na ostentação das suas riquezas e luxo, né? Olhe bem a história, veja, contemple, tire suas conclusões. Esse também é um perigo que nós temos que ter guardado em nosso coração, porque o fato da gente reconhecer, né, um grupo e toda uma estrutura, né, não tira a gente do perigo de viver o que a grande prostituta vive. O que a gente não pode, irmãos, abrir mão é de caminhar com Cristo e ter Cristo em primeiro lugar, mas isso é engraçado, toda essa situação. A grande meretriz é conhecida pela sua sedução. 17, 2, 4, 5. O 2, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com vinho da prostituição. A mulher estava vestida de azul e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E aí 3 pontinhos. Olha que coisa interessante. Reis do mundo vão lá beijar a mão do líder dessa grande prostituta. Vão fazer conchavos, vão fazer alianças políticas. Irmãos, é um mise-en-scène, né? A grande prostituta vai estar terrivelmente envolvida em todo o curso do anticristo e da besta. Então, é engraçado que você vê, às vezes, um governante assume, mas ele tem já na pauta
a ida para beijar a mão do líder da grande prostituta. Ele tem já na pauta uma passagem por ali. Então os reis se bebedam, os reis se embriagam com o vinho dessa prostituição. A mulher estava vestida de azul, mantendo uma estrutura de muita ostentação. Então ela seduz, ela vai e começa a trabalhar a cabeça das pessoas. Uma outra coisa, o restante diz assim: segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia a inscrição: mistério da Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Eu quero parar um pouquinho aqui, Igreja Batista da Família, né? Preste atenção, a Babilônia é a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Irmãos, é como esse sistema ele fosse colocado e muitos, até evangélicos que veem tudo isso, começam a agir com prostituição, pequenas prostitutas, porque a grande Babilônia é a mãe, mas tem outras. Não é só dizer eu sou evangélico, mas tem práticas de engano, práticas de envolvimento, irmãos, achar que a igreja é um partido político, de que você tem que envolver a igreja dentro dessa desgraça do partidarismo político. Não é isso. Foi aí que a grande prostituta caiu, quando ela achou que ela também deveria ser uma mão política humana sobre a face da terra. Não que a gente não vá opinar, não que a gente não vá votar, não que a gente não tenha os nossos conceitos, mas a igreja do Senhor tem um líder, Jesus. Nós não podemos esperar que um líder político ou alguém venha fazer alguma coisa. Essa é a atitude que nós precisamos ter nesses dias. Então, há um cuidado que nós precisamos ter na nossa vida. Há um cuidado que nós precisamos ter, é de não se tornar uma prostituta como filha da grande Babilônia. Cuidado, nós líderes, membros, nós precisamos andar corretamente. A igreja falsa sempre se uniu aos reis e governos mundanos numa relação promíscua e devassa. Irmãos, o que é que acontece hoje? Nós estamos assumindo muitas vezes uma postura de prostituição quando a gente faz conchavos, quando a gente faz alianças partidárias, político-partidária com homens, achando que esses homens irão fazer grandes coisas. Isso é um erro. Eu quero dizer que isso não tira de mim a posição que eu tenho política, não tira de mim a posição que eu tenho de cidadão, mas eu não posso confundir as coisas achando que homens ou partidos políticos vão resolver o problema da causa do evangelho. Então a igreja falsa, ela se uniu aos reis e governos, ela acha que tem que ser simplesmente um movimento político e não espiritual. O segundo ponto é que o Estado sempre procurou se unir à religião para conseguir seus propósitos. Irmãos, não existe político, santinho. Não existe. Toda vez que você vê um político se ombrear a uma igreja, a uma denominação, ele vai prostituir. Ele vai prostituir, porque ele está visando uma coisa que não é o reino de Deus. Ele está visando algo que não é o reino de Deus. E aí nós precisamos ter cuidado para que a gente não venha a ser prostituta, como a grande Babilônia. A gente às vezes fala da grande Babilônia, mas a gente tem atitudes de prostituição. E que nós precisamos parar com isso. A
A igreja depende do Senhor Jesus, a igreja depende do Espírito Santo, ela não depende de homens nem de partidos políticos. Então, toda vez que você vê um político, toda vez que você vê alguém nesse ramo se apresentar, para não generalizar, de 0 a 10, 9, ele vai ter propósitos que irão prostituir os princípios da igreja. E nós precisamos ter cuidado. Um outro ponto, a igreja falsa não só se prostitui com os reis, mas dá a beber do vinho da sua devassidão a todos os habitantes da terra. Irmão, sabe o que é isso? Quando a igreja ela se prostitui, ela espalha isso entre os membros. Ela vai deixar de divulgar o evangelho e ela vai passar coisas que irão embebedar os habitantes da terra. E nós precisamos ter muito cuidado como igrejas do Senhor, para não cair na prostituição da grande Babilônia, para não cair no enredo que a grande Babilônia caiu, de achar que a igreja era o império, de achar que a igreja passa a ser o governo. Não. A gente precisa caminhar dentro de um outro ramo, dentro de uma outra percepção. É verdade, irmãos, o Estado ele é laico, olha, ele passa, né, a igreja não pode de maneira nenhuma caminhar achando que vai tomar um partido político ou se tornar um partido político. De maneira nenhuma. A grande meretriz é conhecida pela sua violência. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando vi, fiquei muito admirado. Irmãos, isso aqui, eu vou só me reportar na época da Inquisição. Quantas pessoas foram queimadas pela grande Babilônia? Quantos irmãos nossos, reformadores, foram decapitados, foram perseguidos? A grande Babilônia é violenta. Ela tem na sua raiz essa violência, ela se tornou violenta. Não é que tenha, ela se tornou violenta, o envolvimento com as coisas deste mundo, o envolvimento com os erros deste mundo, a tornou violenta, irmãos, e muitos irmãos foram mortos, muitos irmãos foram queimados, muitos irmãos foram decapitados. Há muito sangue da igreja verdadeira na mão da grande Babilônia. Muitos foram perseguidos. A história do Evangelho do Brasil também conta isso. Quantas vezes irmãos nossos foram perseguidos? E o diabo usou a grande Babilônia para fazer isso. A meretriz que vive no luxo e na ostentação tem duas armas importantes, a sedução e a perseguição. Eles vão trabalhar em cima dessas duas armas. Ele seduz e ele persegue. Ela seduz, mas também mata. É como se fosse atrai para destruir. Ela atrai, mas também destrói. Não é verdade? Ela está embriagada não de vinho, mas de sangue dos santos e dos mártires. A história fala isso. Né? A história fala isso. Quem se colocava contra o príncipe da grande Babilônia era perseguido e morto. A história fala isso. Então eu quero que você entenda que dentro desse processo, Deus vai estar falando, né, no capítulo 17, sobre esta grande Babilônia, que foi dita como spoiler no capítulo 16, um pouco também no capítulo 15, a grande Babilônia. E agora Deus está contando a história para você dessa meretriz. Ela está sentada sobre os povos, 17:1, já lemos, né? Vamos ler de novo.
Um dos 7 anjos que tinha 7 taças aproximou-se e me disse: venha e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Águas são o quê? Povos, como nós vimos. Ela está sentada, ela domina muitos povos. Ela está sentada sobre a besta. 17:3. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi, né, uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Eu quero dizer que ela está sentada sobre esta besta. Então, ela senta sobre os povos, a meretriz, mas ela também está sentada sobre a besta. Aí, nós vamos começar a ter a percepção de algumas coisas. Nós vimos aqui a descrição da Babilônia, né, da meretriz. Nós vamos ver a descrição dessa besta que a meretriz está sentada. Que besta é essa? Será que é o falso profeta? Será que é o anticristo? Vamos lá. A besta que João viu é a mesma que emergiu do mar. Quem é? O anticristo. Então, esse sistema religioso maligno que por anos, centenas de anos, vem destruindo pessoas, embebedando, enganando pessoas, está assentada sobre a proteção do anticristo. A besta tem algumas características distintas, irmãos. Distintas. Ela recebe a adoração de pessoas de todos os povos e nações. Olhe bem essa besta, né? Essa besta vai receber adoração de todos os povos e nações, não é isso? Então, é a tampa e o balaio junto aí. É o império religioso e o anticristo trabalhando juntos, né? É um império religioso. Quem adorava Cristo passa a adorar um anticristo. É um império religioso. Uma outra coisa, ela é um sistema de governo anticristão e uma pessoa. Então, a besta, o anticristo, não é só, irmãos, você marcar uma pessoa. É um sistema de governo também. Por isso que a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está entre nós. Por quê? Porque é um sistema maligno que já está atuando na ONU, está atuando na mente de alguns professores, está atuando na mente de algumas pessoas, líderes também evangélicos. Então, esse espírito já está atuando. Mas eu quero dizer que o anticristo também é uma pessoa, né? Ela é uma expressão de todo o governo anticristão que persegue a igreja ao longo dos anos e será um homem escatológico, o anticristo. Então, é uma expressão desse governo anticristão, né, que vem perseguindo a igreja, irmãos. A igreja, enquanto igreja, sempre viveu a perseguição, sempre foi perseguida. Os 10 chifres, quem são? São os 10 reis. É interessante que a gente vai voltar, né, sobre o que nós já estudamos. Os 10 chifres são os 10 reis. Olha o que diz aqui. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão a autoridade como os reis, e juntamente com a besta, né, eles têm um único propósito e darão o seu poder e sua autoridade à besta. Esses 10 líderes mundiais darão a autoridade ao anticristo para agir. Olha só, os 10 líderes mundiais darão a autoridade a esse anticristo para agir. Esses reis são um símbolo de todos os reinos do mundo que darão suporte para o levantamento do anticristo, para levantar contra Cristo e sua igreja. Irmãos, esse é o embasamento. A grande Babilônia, ela vai estar sentada sobre a besta, que é o anticristo. Esse anticristo terá poder político e ele será adorado na grande Babilônia. A Babilônia irá trocar Cristo pelo anticristo. Cristo já não
já não é muito falado, e não será mesmo. A grande Babilônia irá se dobrar de uma vez por todas ao anticristo. O reino maligno se dividirá. Olha que coisa interessante no verso 16, que às vezes passa desapercebido por nós. A besta, o anticristo, e os 10 chifres. Quem são os 10 chifres? Quem se lembra? Os 10 reis, os 10 líderes mundiais. Que você viu, o que é que vai acontecer? Odiarão a quem? A prostituta. Opa! Olhe, agora, não sei o que é que acontece, nós vamos ter esse entendimento do que está acontecendo, mas está dizendo aqui para mim e para você que a besta e os 10 reis vão se levantar contra a prostituta. Vão odiar a Babilônia. Alguma coisa aconteceu. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Irmãos, a grande Babilônia vai passar por uma humilhação muito grande. A grande Babilônia vai cair diante da própria besta e dos 10 líderes mundiais. A grande Babilônia vai ter exposta a sua nudez, será um escândalo mundial, será uma vergonha. Alguém que amava a Cristo, que se prostituiu com o anticristo, agora foi traída pelo próprio anticristo. Foi destruída pelo próprio anticristo. Irmãos, é verdade que as razões da besta e os 10 chifres, a gente não sabe. A Bíblia não diz por que houve essa briga entre eles. A Bíblia não relata, mas a Bíblia diz que vai existir esse momento, vai existir esse tempo aonde eles vão se levantar contra a Babilônia. Há algumas pessoas e alguns estudiosos que diz que esse verso 17 é uma retaliação que a besta e os 10 chifres fazem, porque no verso 12, eu quero que você leia aí comigo na sua Bíblia, no verso 12 diz o seguinte: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberam como poder, como reis, com uma honra juntamente com a besta. Estes, a besta e os 10 chifres, olhe bem, têm o mesmo intento, verso 13, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes, a besta e os 10 chifres, combaterão contra quem? Contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, os reis dos reis. Vencerão os que estão com ele, também chamados eleitos e fiéis. Irmãos, algumas pessoas, alguns líderes, alguns estudiosos dizem o seguinte, que a besta e os 10 reis se levantam contra a igreja fiel e verdadeira, contra Cristo, contra o Cordeiro de Deus, e Deus os vence. E Deus os vence, no verso 14, fala sobre isso. E aí, porque ele é vencido, diz a palavra que a besta se volta contra a Babilônia. Eu não sei, aqui é uma percepção minha, por favor, não tem isso em livro, mas eu imagino que o anticristo, e os 10 reis vão em cima da igreja verdadeira, tentando destruir, tentando acabar, e quando isso não acontece, eles vão contra a grande prostituta. É como se dissesse: nós não conseguimos vencer esse Cordeiro de Deus, nós não conseguimos vencer a igreja do Cordeiro, nós não conseguimos destruir essa igreja. E aí eles partem para cima da grande prostituta e eles se levantam. Essa é uma leitura do pastor Kleber. Não sei, vou pesquisar um pouco mais, mas eu entendo exatamente assim. Há um caos entre os inimigos de Deus, onde irão se destruírem. Então, eles vão se matar aí no verso 16, vão se destruir. Isso é importante. Então, até aí, deu para entender o capítulo 17. Então, nós vimos a descrição da meretriz, nós vimos a descrição
da meretriz e vimos a descrição da besta, né, que fala aí no capítulo 17 de Apocalipse. Até aí, irmãos, está tudo tranquilo? Já tem quantos minutos aí, Lipe? Nós vamos aumentar mais um pouquinho no capítulo 18. Então, nós vamos partir agora. Então, nós vimos, né, o que nós presenciamos foi uma característica da Grande Babilônia, pegando a descrição, né, a descrição da meretriz, né, que é um sistema religioso, né, e vimos a descrição da besta, que a besta aqui não é o falso profeta, mas o anticristo, a quem ela está sentada. Esse sistema religioso se senta na autoridade do anticristo e dos 10 ex-políticos que deu autoridade ao anticristo. Agora, nós vamos ver, o capítulo 18 fala literalmente da queda da Grande Babilônia. A Babilônia ainda não caiu. E o capítulo 18 vai falar dessa queda. Irmãos, é lindo, é interessante quando eu falei para os irmãos que o capítulo 16 era um spoiler do que vinha para frente, né? Para quem os irmãos mais antigos que não sabem o que é, pode dizer assim, é uma previsão do que vinha para frente, né? Aquilo que estava sendo previsto. É interessante porque o capítulo 16 e também o capítulo 15, né, ele vai trazer um pouco do que vai acontecer. Agora a Bíblia vai contar todos os detalhes do que ele enumerou no capítulo 15 e 16. Ele vai destrinchar isso de uma forma clara. Então ele traz agora a queda da Babilônia, ele vai falar, né, ele vai trazer isso, né, de uma forma clara agora. No capítulo 18, ele, né, trouxe singularidades da Babilônia. Agora ele vai falar no capítulo 18 da queda. Este capítulo, né, traz uma narrativa da queda da Babilônia. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é a proclamação. Há uma proclamação da queda. Olha o que diz o verso 1, né, do capítulo 18. Diz assim: depois disso, vi outro anjo que descia do céu. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Irmãos, o que era cristão passou a ser, irmãos, algo terrível. Terrível. Agora você vai entender quando a Bíblia fala lá no capítulo 1, 2 e 3 das 7 igrejas, o que Jesus está tentando impedir é que a igreja se prostitua. O que Jesus está tentando dizer à igreja que tem que ter conserto, tem que ter alinhamento com o Espírito Santo. Isso é importante, isso é algo maravilhoso dentro do que nós estamos vendo. Essa é a ideia do que nós precisamos ter o entendimento. Então aqui a gente vê uma proclamação, os anjos estão proclamando que a Babilônia caiu, finalmente caiu. Finalmente caiu. Irmãos, o versículo 3 diz: pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Irmãos, é um negócio, é um balcão de negócio a grande Babilônia. A fúria da sua prostituição, irmãos, é algo que embebece o homem, que deixa o homem bêbado diante da sua sedução. Os reis da terra se prostituíram. Olhe quantos reis da terra vão para a grande Babilônia. À custa do luxo excessivo. Quanta riqueza em excesso. E muitos negociantes. Muitos negociantes. A segunda coisa, irmãos, é um apelo.
O anjo faz um apelo, Deus faz um apelo. E olha que coisa interessante. Então ouvi outra voz do céu que diziam: saiam dela, vocês, povo meu. Aleluia. Para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Saiam delas. Irmãos, esse também é um pedido de Deus hoje nos nossos dias. Vocês se lembram que a Babilônia é a mãe de todas as prostitutas, e quando a gente se prostitui, a gente se faz um com a Babilônia. Esse é o intento, é isso que nós precisamos ter cuidado ao longo do tempo, irmãos. Por favor, entenda o que Deus está fazendo, entenda o que Deus está lhe dizendo hoje. Se você está caminhando errado, e quando eu falo de prostituição, não é só sexo, né? Não é só adultério, não é isso que eu estou lhe dizendo, é quando você coloca uma outra coisa no lugar de Deus no seu coração, é quando você passa a dar mais atenção às coisas deste mundo e não a Deus, é quando você deixa de ouvir a palavra de Deus e de cumprir a palavra de Deus. Deus está dizendo: você está caindo também, você está se tornando filha da grande prostituta, aonde a capital é o mundo, a cidade é o mundo. Nós temos que nos tornar filhos do Deus Altíssimo, aonde a cidade é a grande Jerusalém. Aleluia, irmãos, é isso. E Deus diz: saia dela, povo meu, saia disso. Às vezes a gente está olhando dentro de um sistema maior, mas quem sabe você, como igreja, está caminhando e trilhando o caminho de prostituição, buscando as coisas deste mundo, cego pelas coisas deste mundo. Bem-vinda a pandemia que nos trouxe e tem nos trazido um equilíbrio e a percepção daquilo que estávamos vivendo. Alguém pode me chamar de louco, mas não há nada do que está acontecendo, irmãos, que não seja da vontade de Deus. Nada. E Deus está preparando esse tempo para dizer a você: saia da prostituição, filho meu. Mesmo estando na igreja, você tem práticas repugnantes, você tem práticas que desagradam ao Senhor. É tempo de conserto, é tempo de você sair desse mal que tem lhe afligido. Por favor, saia disso aí. É um momento especial, é um momento que você vai abrir os seus olhos, abrir e ver o que Deus está fazendo. Deus está fazendo um apelo: saia da grande Babilônia, saia dessa prostituição, porque você vai sofrer naquele grande dia. Terceiro, existe no capítulo 18 três lamentações importantíssimas. E eu enumerei. Lamentação número 1. Quando os reis da terra, preste atenção, eu deixei em negrito para que você entenda quem é que está lamentando. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela, participaram do seu luxo, vieram a fumaça do seu incêndio, choraram e se lamentaram por ela, amedrontados por causa do tormento dela, ficaram de longe e gritaram: ai, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Irmãos amados queridos, quem é que está se lamentando aqui? Os reis, os presidentes, os grandes desta terra lamentaram a queda da grande Babilônia. Eles lamentaram a queda da grande Babilônia. Eles se alimentavam disso, de embebedar o povo, de cegar o povo. A Babilônia se tornou um balcão político. A Babilônia se tornou um balcão de negócios. A Babilônia se tornou tudo menos uma igreja cristã. Uma igreja se tornou algo humanista, de conceitos humanistas. Esqueceu a Bíblia, esqueceu os princípios bíblicos e passa simplesmente a violar tudo e todos.
A Babilônia cria purgatório. Imagine o consenso da meretriz, a criação do purgatório, dizendo, olha, ainda há chance, se você cair no purgatório. Não existe, irmãos. Ao homem que morreu é dado uma única coisa: o juízo. Não tem purgatório, mas a Babilônia criou o purgatório. Criou essa situação. E isso é importantíssimo. Então, o primeiro lamento são dos reis da terra, dos príncipes, dos presidentes, daqueles que foram lá beijar a mão do líder da grande Babilônia, daqueles que fizeram aliança, daqueles que receberam do seu luxo. A Babilônia vai cair. E os reis da terra se lamentarão, porque perderão a boca. Irmãos, dentro da cidade da grande Babilônia, independente, a riqueza, os negócios que são feitos, ONGs, consulados, conchavos. É um negócio assustador, o tamanho da grande Babilônia. A lamentação número 2, versículo 11 diz: os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Irmãos, os negócios que é feito na grande cidade lá da Babilônia, né, os conchavos, as coisas milionárias, comprando terra no mundo inteiro. A América Latina praticamente era toda da grande Babilônia. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas, pérola, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro. Para que essas madeiras, né? E peças de marfim, madeiras preciosas, bronze e ferro. 3 pontinhos aí, os versículos continuam. Quem é que está se lamentando agora? Os negociantes da terra. As pessoas perderam dinheiro com a queda da grande Babilônia. Não perderam só a visão, não, eles perderam dinheiro. Então eles se lamentam, eles ficam tristes. Irmãos, eu fico imaginando que vai gente para a imprensa falar do benefício que a grande Babilônia faz e das coisas que a grande Babilônia faz, mas é um negócio, os negociantes da terra. Terceiro, irmãos, preste atenção à diferença. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram. Existem os negociantes, né? Aquele chão de fábrica, aquele pessoal que ganha dinheiro também, mas tem aqueles que ficaram ricos com a grande Babilônia. Excursões, caminho do peregrino. É um negócio, é um balcão. Então diz assim: os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficaram longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpuras e vestes vermelhas, adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas. E aí ele começa a lamentar. Você pode ler depois os versos seguintes. 3 lamentos. Os reis e príncipes da terra, os negociantes e os negociantes que enriqueceram, que ficaram ricos, se lamentam. A quarta coisa, né? Eu quero dizer que esse terceiro aí são 3 lamentações. Agora tem o seguinte: o quarto ponto sobre a Babilônia, sobre a queda, é a destruição. O versículo 21, então diz assim: então o anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. E preste atenção nesse versículo: a Babilônia vai ser destruída.
E eu fiz um contraponto aqui de alguns nunca mais que Deus colocou. O primeiro está aí que eu já li. Nunca mais ela será o quê? Encontrada. Nunca mais a Babilônia vai ser encontrada. O segundo diz assim: nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, de músicos, de flautistas e dos tocadores de trombetas. Não haverá louvor mais em Babilônia. Ela não vai ser encontrada. A cidade lá em Roma vai estar destruída. A grande Babilônia vai cair. Não haverá mais ostentação, não haverá mais nada. O engano da grande Babilônia, irmãos, é impossível que você transforme pessoas e diga que é santa de uma hora para outra. Você tem um negócio em cima daquilo, que se ganha dinheiro em cima daquilo, mercadores ganhando dinheiro em cima do que a grande Babilônia diz que é santo. É um negócio estranho, maligno, é enganador. E por isso a Bíblia diz que ele embebeda, as pessoas ficam bêbadas, achando que é certo, mas estão sendo enganadas. Eu quero lhe dizer, meu amigo, que você está sendo enganado. Eles inventam coisas e põem você para adorar. É estranho o que a grande Babilônia faz. É estranho o que a grande Babilônia faz. Então, não haverá mais, ela não vai ser mais encontrada, acabou. Não vai ter mais louvor, acabou o louvor, nunca mais não vai se tocar instrumento dentro da Babilônia. Nunca mais se achará, irmãos, ela não vai ser achada. Acabou. Versículo 22 diz: nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, músicos, flautistas, né? Nunca mais se achará dentro dos seus muros artífice algum. Os artífices sumirão, as pessoas dotadas sumirão, não haverá mais ninguém dentro de Babilônia. Qualquer profissão, irmãos, não vai ter, acabou aquele. Babilônia será destruída. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras do moinho, de moinho. É engraçado que quando a gente fala desses nunca mais se ouvirá, né? Pegando o verso 22 aí todo nessa tela, você vai entender que acabou tudo. Não haverá músicos, não haverá artífices, não haverá ruído de pedras, nada. Acabou, caiu, destruída a grande Babilônia. Não vai enganar mais ninguém. Não vai embebedar reis. Não irá embebedar as nações bêbadas, pessoas que viajam para fazer caminhos de peregrinos, para olhar o céu, para ver imagens. Acabou o engano. Caiu, vai cair a grande Babilônia. E quem estiver ouvindo e que está nela, Deus está dizendo: saia dela, povo meu. Talvez, amigo, você esteja ouvindo isso hoje e achando que você está livre, e Deus está dizendo a você: você ouviu, para você sair dela, povo meu, saia da grande Babilônia, porque você vai sofrer também. Versículo 23 diz o seguinte: nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Irmãos, não haverá graça, não haverá palavra, não haverá luz de Deus dentro da Babilônia. Acabou, nunca mais brilhará. Foi destruída. Irmãos, quando a gente pensa ser destruído, vocês estão percebendo que a destruição não é só uma questão política ou física, é uma questão espiritual. Vai ser tirado tudo. Tudo que a prostituta ainda tinha de deformidade, mas tinha lá, vai ser tirado. Não é só uma derrubada dos prédios em Roma, não são só as pessoas, é a graça de Deus que vai ser recolhida naquele lugar.
Deus ainda tem um povo ali dentro que está dizendo: saia dela, povo meu. Ainda há misericórdia de Deus para você que está ali. Saia dela, povo meu. Nunca mais se ouvirá ali voz do noivo. Meu Deus. Nunca mais se ouvirá ali a voz da noiva. Você sabe o que é isso, irmão? Vai ser um prédio político. Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus ali. A noiva não vai mais falar ali. Não irá mais. Olha a misericórdia de Deus para você que está servindo na grande Babilônia. Deus ainda está dizendo a você: saia dela. Saia dela. Seus mercadores eram grandes no mundo. Todas as nações foram o quê? Seduzidas por suas feitiçarias. Irmãos, é engraçado que a gente tem visto igrejas evangélicas bebendo dessa prostituição, quando você vê líderes evangélicos se vestindo de branco dia de sexta, jogando sal, fazendo coisas terríveis. Imitando a grande mãe. Vivendo as práticas da mãe Babilônia. É tempo de voltar à doutrina da palavra, irmãos. É tempo de confiar no Senhor. É tempo de você entender. Líder, pelo amor de Deus, entenda que você tem que se dobrar ao Senhor. Você não pode de maneira nenhuma viver as práticas, seduzir. Irmãos, isso é uma coisa que a Babilônia faz. Ela faz feitiçarias. Ela está envolvida com tudo. Para ela está tudo certo. Nela foi encontrada sangue de profetas e de santos e de todos que foram assassinados na terra pela grande Babilônia. Já falei isso aqui. Quantos líderes e quantas pessoas morreram. Quantas pessoas foram perseguidas pela grande Babilônia. Quantas pessoas tiveram as suas vidas ceifadas pela grande Babilônia. Então eu quero lhe dizer nessa noite, meu irmão, é um chamado de Deus, um alerta de Deus para a igreja fiel e verdadeira, que tem se prostituído com as coisas deste mundo, que tem se prostituído com os prazeres deste mundo, que parecem ser legais, mas eu quero lhe dizer que não são legítimos diante de Deus. Não são legítimos. O que você faz pode parecer legal diante dos homens, mas diante de Deus não é legítimo. Você que tem vivido práticas repugnantes fora da palavra de Deus e se diz evangélico, meus irmãos, há um juízo de Deus eminente sobre as prostitutas da grande Babilônia. E a igreja evangélica precisa abrir o olho, nós crentes precisamos abrir o olho. Porque as coisas deste mundo, os jeitinhos deste mundo, estão destruindo as pessoas. Irmãos, eu peço a Deus que não tenha crente na fila da busca dos R$600 por meio de cambalachos, de coisas erradas, e você está colocando o seu nome ali. Isso é prostituição. Eu peço a Deus que a gente, como igreja, líderes, possamos andar de maneira correta, digna. Nós precisamos entregar o que Deus nos confiou, sem mácula e sem mancha, irmãos. É um preço altíssimo que nós vamos ter que pagar, mas é a missão que nos foi dada.
Nós não podemos fazer com chavos, com pessoas, com partidos, com ONGs, com nada. A igreja é livre e ela depende do Senhor. Nós não podemos nos calar diante do pecado que às vezes vemos dentro da igreja. Independente de quem seja a pessoa, mas muitos têm se calado, muitos têm feito vistas grossas, porque aquela pessoa é influente, porque aquela pessoa tem um dinheiro, aquela pessoa tem uma posição política, social. Não, a igreja é livre. A igreja é livre. E nós precisamos nos levantar e fugir dela e ouvir o apelo que Deus tem feito. Saia dela, povo meu. Você pode não ser da igreja romana, mas se você se prostitui, você faz um com ela. Talvez você nunca se ajoelhou diante de imagens, mas se você se prostitui, você faz um com a igreja romana, e você naquele grande dia vai ser surpreendido, mesmo estando dentro fisicamente de uma igreja evangélica. É tempo da gente consertar as vidas, é tempo de se posicionar, é tempo de santidade. Por isso, coloque-se diante de Deus. Ouça o que o Senhor está lhe dizendo nessa noite. Volta, povo meu, saia daí agora, em nome de Jesus. Jovens, adolescentes, adultos. Cuidado com a sedução da grande Babilônia. A mesma Babilônia que abençoa a festa da carne, que se alimenta financeiramente das coisas deste mundo. Ela vai lhe seduzir e lhe destruir. Saia dela, povo meu. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer por essa noite tão abençoada mesmo, Senhor. Eu te peço neste momento a tua bênção sobre cada irmão que está ouvindo esta palavra, que ouviu esta palavra, Deus. Deus, se porventura o Espírito Santo tocou na vida desses irmãos, que haja conserto agora, que haja movimento de Deus agora. Deus, nós estamos estudando a tua palavra em integridade. Deus, também, se porventura algum amigo, alguma pessoa que está ouvindo esta palavra, Deus, que ele possa entender o perigo que ele está correndo na sua alma, que ele possa servir ao Deus vivo, sem nenhum tipo de feitiçaria ou engano, mas que ele se dobre diante de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Guarda as nossas vidas, Senhor, guarda o nosso coração. Eu te peço nesta noite, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos, que bênção nesse momento, que bênção nesta noite. Eu quero agradecer ao Senhor, porque eu tenho sido muito edificado, Mais uma vez, eu quero deixar claro aqui para os irmãos, claro, que a nossa leitura do Apocalipse tem sido capítulo por capítulo, entendendo o andamento desses capítulos. Por favor, nós não estamos lendo Apocalipse pautado em outros livros, mas capítulo por capítulo. E é engraçado entender na sequência dos capítulos. Isso vai ser de grande importância para quem nunca leu, porque você vai ter a visão geral do livro. Essa é a nossa ideia, essa é a visão que Deus tem me dado. Então, tem sido ótimo a gente entender o livro, entender, saber. Depois a gente vai estudar as 70 semanas de Daniel, Mateus 24, nós podemos entrar em Ezequiel, Zacarias, mas é necessário que você entenda o livro, que você mergulhe dentro dessa história lindíssima de amor de Deus. Olha, irmãos, talvez você não tenha entendido, mas até dentro da grande Babilônia, Deus tem um povo dele, e Deus está mandando sair. Cuidado, não julgue ninguém, não. Não julgue ninguém. Olha o que Deus chama de povo meu, saiam daí. Daí da onde? Da igreja evangélica? Da igreja protestante? Não. Está falando da grande Babilônia, tem gente dele lá. Tem escolhidos do Senhor ali. E se ouvir a voz de Deus, vai sair. Irmãos, quanto de nós ouvimos a voz de Deus e saímos de lá?
Então, é tempo de oração para que haja um entendimento da palavra de Deus. Irmãos, estamos indo para o penúltimo dia, domingo, e na quarta-feira que vem será a última aula de Apocalipse, lido capítulo por capítulo, entendendo a sequência dos capítulos. Amém? Deus abençoe, guarde a vida de vocês, que vocês possam estar sendo abençoados. Eu quero deixar agora aí a oportunidade de vocês verem, né, a questão dos dízimos e ofertas. Fique à vontade. Também os aniversariantes que sejam abençoados, nós agradecemos a Deus por tudo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesta noite, cubra-nos com a bênção, que o Senhor abra o nosso entendimento em relação à palavra, que o Senhor fale conosco neste momento. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja para todo sempre. Só uma coisa, irmãos, se você quer conversar com a gente, vai lá para o grupo e nós vamos bater um papo maravilhoso agora, né, nesse tempo especial. Deus abençoe. Quando o mar tenta me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa e você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei. Quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, eu me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder,
Jesus. Vamos, você tem um nome. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. O seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, e cante isso. Você tem um nome. Você tem um nome que acalma. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. E a paz é uma promessa. E a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou que eu me lembrarei que se existe um mar, tu caminhas sobre as águas, vens ao meu encontro. Tu és aquele que pode fazer tudo novo, tudo novo. Nós confiamos em ti, no nome que é sobre todo. Jesus, vamos cantar. Você tem um nome. Você tem um nome. Você tem um nome. Ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que é a própria luz. Você tem um nome que joga fora a depressão. Toda doença se vai. Em nenhum outro nome salvação que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a minha escuridão. Você tem, vamos, que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Em uma só voz, você tem um nome. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Vamos lá um pouco mais forte. Você tem um nome. Você tem um nome que acalma a minha
nome dele.